de ter água potável em casa. Só que a potabilidade da água, ela depende de alguns processos pelos quais a água tem que passar. Porque a água no seu ambiente natural, nem sempre ela é cristalina, ela não tem sabor, ela não tem odor, não tem determinadas características, né? Não tem micro-organismos que possam causar doenças. Então, quando a água sai do manancial que ela está, da região que ela está, ela tem que passar por uma série de tratamentos para que ela fique agradável para o consumidor. São propriedades higiênicas, ela não pode ter um sabor, não pode ter odor, não pode ter micro-organismos que causem doenças, ela não pode ter um pH muito alto ou muito baixo, ela não pode estar turva, não pode ter presença de sólidos, entre várias outras características. Para determinar se a água está potável ou não, existem características e indicadores que vão nos mostrar a qualidade dessa água, se ela está potável ou não. Lembrando que, se a gente puxa aí de um contexto histórico, praticamente desde a Revolução Industrial, a qualidade da água ela está sempre piorando. Porque a partir desse momento que o planeta entrou no processo de industrialização, queima constante de combustíveis fósseis, novas formas de tecnologia, nós estamos emitindo continuamente todo tipo de poluente na atmosfera, no solo e na água. Lembrando que eu já falei para vocês em aulas anteriores que o maior problema da poluição da água é que, além dos poluentes despejados diretamente na água, os poluentes atmosféricos e do solo, em algum momento, eles vão se depositar na água também. Então, é o destino final de todo tipo de poluente. Então, hoje nós vamos falar de indicadores que são físicos, químicos e biológicos. Começando, então, com os físicos. O primeiro indicador físico da qualidade da água é a temperatura. Então, não é agradável para o consumidor final, para uma utilização mais nobre da água, como produção de alimento, que a água esteja na temperatura muito alta. O que pode causar o aumento da temperatura da água? Pode ser o local onde ela está, porque águas subterrâneas, por exemplo, elas têm uma temperatura mais elevada, elas precisam passar por um processo para diminuir essa temperatura. Ou, se não, pode ser uma ação do ser humano, quando existem despejos de indústrias, em regiões, determinadas regiões, esse despejo é de substâncias com a temperatura muito alta, então eles conseguem aquecer aquela região, a água fica muito quente, e isso é um problema, tanto para o consumidor final, quanto para aquele curso de água, que a temperatura elevada, ela prejudica processos que os seres vivos realizam, ela aumenta a velocidade da reação de alguns poluentes, intensificando as suas ações. Então, a temperatura da água ela tem que estar agradável quando a gente fala de consumo, e o aumento dela por ação humana causa muitos prejuízos ambientais. Sabor e odor. A gente aprende aí desde o ensino fundamental que a água é insípida e inodora, ela não tem cheiro e ela não tem sabor. Então não existe um sabor de água, porque ela passa por tratamentos nessas estações para perder às vezes cheiros e sabores que ela adquire devido a algumas características do local onde ela está. Então, alguns micro-organismos podem dar sabor, podem dar odor para essa água, lembrando que nem sempre esse odor, esse sabor vai ser desagradável. Existem micro-organismos que dão sabores agradáveis para a água, como por exemplo, em 1941, um surto de cólera que teve em Londres, muito famoso, que matou mais de 14 mil pessoas nessa cidade, é uma quantidade bastante exagerada. Eles descobriram que as pessoas, elas estavam se contaminando muito porque elas preferiam beber água de poços contaminados pela cólera, sem saber. Mas como que eles sabiam dessa preferência? Porque o micro-organismo causava nessa água um sabor muito agradável. Então eles gostavam do sabor dessa água e bebiam justamente de onde estava contaminado. Então nem sempre uma água com um sabor bom, ela tem propriedades boas para você. E nem sempre uma água que não tem sabor e nem odor quer dizer que ela não está contaminada. Quando a gente fala de metais pesados, que são substâncias que se acumulam no corpo das pessoas, dos animais, das plantas e causam prejuízos muito grandes, quando a gente fala do ser humano, prejuízos neurológicos e até a morte, eles não dão sabor e odor nenhum. Então você bebe água contaminada, usa água contaminada por metais pesados e você não tem nenhum indício disso.
Então, nem sempre uma água que tenha um sabor agradável quer dizer que ela não tem contaminação nenhuma, e nem sempre uma água que não tem sabor, não tem odor, também não quer dizer que ela não tem contaminação. Existem essas duas situações. E aí existem métodos para analisar o sabor e o odor. Na atividade que vocês receberam essa semana, tem uma notícia que eu coloquei para vocês de uma estação de tratamento de água, a forma como eles utilizam para determinar o gosto, né, e o odor dessa água antes de chegar no consumidor final. Mas depois a gente vai corrigir essa atividade. Outro parâmetro físico é a cor. Então, a cor é determinada ali pela reflexão da luz em partículas muito pequenas que estão dissolvidas ali na água, são chamadas colóides. Nem sempre a cor, ela significa poluição ou contaminação. Existe um exemplo, vocês vão ver na imagem a seguir, do Rio Negro. O Rio Negro está localizado na região amazônica. Ele tem esse nome porque a cor dele realmente é muito escura. Por que essa água tem essa coloração escura se ela não está contaminada, se ela não está poluída? Devido à intensa degradação de matéria orgânica. Então, no Rio Negro existe uma concentração muito grande de ácido úmico, que é um ácido proveniente da decomposição de matéria orgânica, que é muito intensa nessa região. Só que quando a gente fala de cor, você não acharia agradável abrir a sua torneira e sair água corrente da cor do Rio Negro. Então, para o consumidor final, essa água tem que ser cristalina, ela não pode ter cor. Só que existe um problema. Existem métodos para clarear essa água, tornar ela cristalina, com cloro, por exemplo. Essa cloração da água, ela pode ser muito maléfica, porque ela pode originar substâncias cancerígenas, substâncias mutagênicas, substâncias que podem causar deformações em fetos. Então, ela não é muito indicada. Então, existe, né, esse estigma aí que toda água tem que ser cristalina. Mas de onde ela vem, de onde ela surge ali, de onde ela nasce, nem sempre ela vai ter essa cor. E essa cor nem sempre reflete o nível de contaminação. Outro parâmetro físico é a turbidez. Então, a turbidez ela não está relacionada com partículas dissolvidas, igual a cor. Ela está relacionada com partículas em suspensão. Então, vocês vão ver essa imagem aí que está aparecendo, que mostra vários recipientes aí, cada um com um nível de suspensão dessas partículas que não estão dissolvidas, mas estão presentes no corpo de água. Essas partículas elas podem vir de processos naturais, como erosão, sedimentação, partículas trazidas pela própria água, trazidas pela chuva, ou elas podem vir também de atividade humana, que pode ser despejo de esgoto, pode vir de fertilizantes, de agrotóxicos, que eles podem ser trazidos pela chuva ou despejo direto, como acontece em muitas redes de esgoto. Outro padrão de qualidade física são os sólidos. Então, quando a gente fala de cor e turbidez, nós já estamos falando de sólidos, porque os sólidos eles podem estar em suspensão, determinando a turbidez da água, ou eles podem estar dissolvidos, determinando a cor. O sólido em suspensão, ele consegue ser filtrado. Então, no processo de filtração, no tratamento de água, nesse processo ele já é separado da água que vai para o consumidor. Os sólidos dissolvidos, eles não são retirados por esse processo de filtração. Então, em outro momento, eles vão passar por outro tipo de tratamento para serem retirados da água, que aí a água vai perder aquela cor característica do local de onde ela vem. Lembrando que esses sólidos praticamente é a mesma coisa quando a gente fala de turbidez. Eles têm origem natural e têm a origem antrópica também, que nós podemos colocar nos cursos de água. O último parâmetro físico é a condutividade elétrica, que é a capacidade da água em conduzir uma corrente elétrica. E essa capacidade está relacionada com a quantidade de substâncias dissolvidas na água. Porque a água ela tem uma característica universal que é a solubilidade dela. Então, ela é um solvente universal. A maioria das substâncias se dissolve na água. Então, quanto mais substâncias você tem dissolvida, e aqui falando de cátions e ânions, maior a condutividade elétrica, maior a capacidade da água em transferir essa corrente elétrica. Temos também os parâmetros químicos. O primeiro parâmetro químico é o pH, que é a quantidade de íons de hidrogênio que vai ter naquela água. Essa escala de pH, existe a quantidade de íons de hidrogênio que te determina um ambiente neutro,
A quantidade de íons de hidrogênio, que determina o ambiente ácido, que é uma quantidade baixa, e a quantidade de íons de hidrogênio, que determina o ambiente alcalino, ou básico, que é uma quantidade alta. Qual que é a importância disso? O pH, dependendo se ele é ácido ou básico, ele pode determinar a velocidade das reações, né, que acontecem naquele ambiente, ele pode potencializar a atividade dos poluentes. Quando falamos de abastecimento de água, níveis de pH muito baixos, eles causam efeito de corrosividade. Então, a água que chega na sua casa, ela tem um efeito corrosivo no encanamento. Então, esse encanamento, ao longo dos anos, ele vai sendo prejudicado, né, ele vai sendo corroído. Valores altos de pH, eles causam efeito de incrustação. Então, da mesma forma, o seu encanamento ele vai sendo obstruído pela incrustação dos minerais que estão dissolvidos na água, e aí você tem um fluxo menor ao longo dele, ao longo dos anos, que gera aí prejuízo econômico, né? Então, você tem que fazer a troca regular desse encanamento, que não é uma coisa muito prática. Só que, naturalmente, dependendo da região onde essa água está, ela pode ter um pH mais ácido, um pH mais básico, não necessariamente proveniente de ações humanas. Então, dependendo das condições ambientais, existem águas com pH mais baixo, águas com pH mais alto, isso ocorre de forma natural. Mas a ação humana pode sim, frequentemente ela faz isso, alterar o pH. Quando a gente fala de água do mar, principalmente, a poluição atmosférica ela consegue acidificar essa água. Então, o pH da água do mar fica muito baixo. Quando isso acontece, nós temos prejuízos para a vida marinha, principalmente quando falamos de corais. Os corais sofrem embranquecimento, então os seres vivos que estão em associação com eles deixam os corais, eles ficam brancos, perdem a cor, e aí esses corais acabam morrendo. E as barreiras de corais são grandes produtoras de oxigênio, fazem o suporte aí do oxigênio no planeta. Então, se você tem uma morte progressiva de corais, a quantidade de oxigênio tende a diminuir, por causa da desregulação do pH. Como parâmetros químicos, também temos quantidade de cloretos. Então, os cloretos eles vão resultar aí de reações químicas, alguns elementos que são jogados na água, a intrusão da água salgada. E quando você tem uma quantidade de cloretos muito grande na água, você pode ter propriedades laxativas. Então, é uma água que ela vai te causar mal, ela vai te causar uma condição de prejuízo à saúde. Temos também as séries nitrogenadas. Nós vimos no ciclo do nitrogênio que o nitrogênio é extremamente importante para todos os seres vivos. Mas a maioria dos seres vivos não consegue usar o nitrogênio na sua forma principal. A gente tem que usar ele na forma de amônia ou de nitrato. Só que o que acontece? Por causa principalmente do uso de fertilizantes, o despejo de esgotos industriais domésticos na água, a água fica com uma quantidade de nitrogênio muito grande. E aí ele é convertido em amônia ou nitrato, que são justamente as formas que a gente consegue utilizar. Mas em uma concentração muito grande, tanto a amônia quanto o nitrato, eles são tóxicos. Então você tem uma água com quantidades de compostos nitrogenados que são tóxicos para a saúde humana, para a saúde das plantas e dos outros animais. Essa é uma condição muito comum, porque fertilizantes eles são amplamente utilizados na agricultura e o despejo de esgoto também é uma situação muito frequente na nossa sociedade. Outro parâmetro químico é a quantidade de fósforo na água. O fósforo é muito importante para o crescimento de alguns seres vivos, principalmente algas. Então, mais para frente a gente vai falar de eutrofização, que é um crescimento anormal de algumas algas. Quando existe uma situação de despejo de esgoto ou fertilizantes em concentração muito altas, né? Basicamente matéria orgânica ali naquela região, a concentração de fósforo é muito grande também. E aí você tem períodos de eutrofização, que são muito destrutivos para a população de peixes e de algumas plantas naquela região. Outro parâmetro químico é a concentração de oxigênio dissolvido na água, que pode estar intimamente ligado à concentração de fósforo. O oxigênio dissolvido na água é o oxigênio que está disponível para que seres aeróbios possam utilizá-lo, como alguns micro-organismos, como plantas também utilizam esse oxigênio, e animais, como os peixes. Se você tem uma condição em que existe muita matéria orgânica, né,
existe também a grande concentração de fósforo, você pode ter a condição chamada eutrofização, que a gente acabou de falar. Nessas condições, por alguns motivos, a concentração de oxigênio dissolvido ela diminui bastante, porque a atividade fotossintética também diminui. Se você tem uma quantidade muito pequena de oxigênio dissolvido disponível na água para esses seres vivos, a atividade deles vai diminuir e muito provavelmente eles vão morrer, causando um desequilíbrio ecológico naquela região. Então, o oxigênio dissolvido é muito importante para a atividade dos seres que são aeróbicos. O metabolismo deles depende do oxigênio. Temos também DBO e DQO, que é demanda bioquímica de oxigênio e demanda química de oxigênio. A matéria orgânica em cursos de água, ela tem uma taxa de estabilização, ela precisa ser degradada. Essa degradação vai envolver a reação de micro-organismos que vão utilizar o oxigênio. Então, a demanda bioquímica de oxigênio está relacionada com a quantidade de oxigênio que vai ser utilizada para a degradação dessa matéria orgânica. E a demanda química de oxigênio está relacionada com a degradação de matéria inorgânica. Então, quando falamos de cursos de água contaminados, DBO e DQO vão estar em taxas muito altas, porque muito oxigênio vai estar sendo consumido para que essa matéria orgânica e inorgânica seja estabilizada. Quando a gente fala de um curso de água que não está contaminada, essas taxas são pequenas, porque a quantidade de matéria orgânica é baixa, então ela não precisa de uma grande atividade para ser estabilizada. Qual seria a condição em que existe muita matéria orgânica para ser degradada em um curso de água? Poluição e contaminação, então principalmente o despejo de esgoto industrial e doméstico nessas áreas, ele influi uma grande quantidade de matéria orgânica. Grande quantidade de matéria orgânica e inorgânica necessitando ser estabilizada, degradada, altos índices de DBO e DQO. Por último, temos os micropoluentes, que nós podemos falar principalmente dos metais pesados. Os micropoluentes são substâncias que a sua concentração não gera alterações visíveis de sabor, de odor, materiais em suspensão na água, mas eles conseguem, através do consumo da água, entrar nas cadeias alimentares. Eles causam uma situação chamada bioacumulação. Então, geralmente, os produtores, podem ser algas, podem ser plantas, eles absorvem esses micropoluentes da água contaminada e aí, através da cadeia alimentar, um ser vivo se alimentar do outro, eles penetram nessa cadeia alimentar e vão contaminando os níveis tróficos mais superiores. Então, o ser vivo que mais se alimentar naquela cadeia alimentar vai ter o maior nível de contaminação. Os micropoluentes são muito perigosos porque eles podem ter ações carcinogênicas, que são a formação de tumores, alterações teratogênicas, que são as malformações em fetos, e alterações mutagênicas também, que são alterações em células reprodutivas, que os efeitos são observados na próxima geração. De onde vêm esses micropoluentes, principalmente os metais pesados, que contaminam os cursos de água? Eles vêm, geralmente, como resíduos, principalmente da atividade de mineração. Então, a extração de minerais, ela gera muitos resíduos de metais pesados, a atividade industrial também pode gerar esses resíduos, e quando eles são descartados de forma inadequada, eles contaminam cursos de água de uma forma muito agressiva e muitas vezes imperceptível. Por último, temos os parâmetros biológicos. Quando nós falamos desses parâmetros biológicos, principalmente micro-organismos com ação patogênica. Só que aqui, vocês têm que entender uma coisa. É inviável para uma estação de tratamento de água ela fazer culturas com todos os tipos de micro-organismos possíveis para saber se existe contaminação naquela água. Então, existem micro-organismos que, quando eles estão presentes na água, eles são indicadores de que aquela água está sofrendo algum tipo de contaminação por ação antrópica. O maior exemplo são os coliformes fecais. Os coliformes fecais são bactérias que vivem no trato digestivo de seres humanos e de animais. E quando esses restos, esses vestígios, são eliminados aí pelo esgoto, o esgoto é despejado em cursos de água, essas bactérias, esses coliformes fecais, eles contaminam o curso de água. Então, nas estações de tratamento de água, eles não fazem análise para procurar todo tipo de micro-organismo. Eles fazem análise, vocês podem ver aí nessa imagem
chance de outros tipos de micro-organismos que causam doenças estarem contaminando essa água também. Então, os coliformes fecais são micro-organismos indicadores. A presença deles indica que ali existe a contaminação. Se existe a contaminação, outros micro-organismos podem estar presentes também. Um exemplo de coliforme fecal é a bactéria Escherichia coli, que é muito comum no nosso trato digestivo. Como exemplo de doenças que nós podemos contrair através de água contaminada, existe a cólera, que já foi muito importante, né, em grandes epidemias aí, porque ela é facilmente transmissível através de água contaminada, porque vocês têm que pensar que um micro-organismo que ele é transmitido por água contaminada, a gente pode se contaminar ingerindo essa água ou também ingerindo alimentos que são regados, lavados, preparados com essa água. Então a gente sempre vai adquirir de forma oral, a gente elimina de forma fecal, mas a gente absorve de forma oral. Então a cólera é um exemplo, hepatite A, hepatite B, que é o contrário das outras, a gente não se contamina através de pérfuro cortantes, a gente se contamina através de água e alimentos contaminados. Contaminados com o quê? Esgoto. Temos também que levar em consideração a comunidade hidrológica. O que é a comunidade hidrológica? São os seres vivos que habitam os corpos de água. Na imagem a seguir, temos aí uma comunidade hidrológica. Prestem atenção. Está dividido em plâncton, nécton e bêntos. O plâncton são organismos que não têm movimentação própria, eles vivem em suspensão na água. E eles são agrupados ou em fitoplâncton, que é a parte produtora, são organismos fotossintetizantes, e os zooplâncton, são organismos heterotróficos, geralmente protozoários, pequenos crustáceos. A comunidade aí do plâncton ela é muito importante para essa comunidade hidrológica, porque ela produz oxigênio e também pode fazer decomposição da matéria orgânica. Qual é a importância da decomposição? Decomposição é reciclagem de nutrientes. Então, decompor matéria orgânica significa que existe matéria orgânica disponível para o produtor absorver, fazer fotossíntese e produzir matéria orgânica. E essa matéria orgânica entrar de novo na cadeia alimentar. O nécton é a comunidade de organismos que tem movimentação. Nós estamos falando aí principalmente dos peixes. Os peixes eles vão ser indicadores da qualidade de água. Então, se não tem muito oxigênio dissolvido na água, se tem muita matéria orgânica, se tem algum tipo de poluente, os peixes não conseguem sobreviver. Então, a morte gradual e sempre em crescimento de peixes é um indicativo que a qualidade da água naquele local está afetada. E por fim temos o bênton, que é a comunidade que habita o fundo de um curso de água, e vai ser composta por larvas de insetos e organismos anelídeos, que lembram aí as minhocas. Eles também são muito sensíveis, então eles também indicam a qualidade da água. Então, se essa comunidade aí do bênton, ela está desfocada, os organismos estão morrendo, quer dizer que a água está com a qualidade afetada também. E como último parâmetro biológico, nós temos a quantidade de algas. As algas são organismos produtores, são fotossintetizantes, e elas sempre estão presentes em um curso de água. Se por algum motivo, geralmente despejo de esgoto nesse curso de água, a matéria orgânica aumentar em concentração, a decomposição vai aumentar também. Então essa matéria orgânica ela começa a ser degradada. Essa degradação da matéria orgânica libera muitos minerais. As algas vão usar esses minerais para fazer fotossíntese e a sua produtividade começa a aumentar muito. Então elas estão com uma produtividade muito grande, o seu número também aumenta. Então a população de algas aumenta de uma maneira que recobre toda a superfície desse curso de água. Como vocês podem ver na imagem a seguir, temos um curso d'água com a superfície totalmente tampada por essas algas. Se vocês repararem, elas evitam que a luz solar penetre no curso de água. Se a luz solar ela não penetra, os produtores que estão ali em regiões um pouco mais profundas, eles não conseguem fazer a fotossíntese. Se eles não conseguem fazer a fotossíntese, eles morrem e a quantidade de oxigênio dissolvido na água diminui consideravelmente. Isso causa a morte dos organismos que precisam do oxigênio e dos outros nutrientes. Se esses organismos, tipo os peixes, começam a morrer também, aí você tem um maior
uma degradação muito maior dessa matéria orgânica. Então é um problema em cadeia. Muita matéria orgânica, as algas aumentam a sua concentração, tampam esse fluxo d'água, evitam a penetração da luz solar. Organismos fotossintéticos, que estão um pouco mais profundos, morrem, a quantidade de oxigênio diminui e os peixes, por exemplo, morrem também. Esses peixes, eles se acumulam nesse corpo d'água, eles são matéria orgânica para degradação e a atividade de micro-organismos ela aumenta demais para dar conta de degradar toda essa matéria orgânica. Como resultado, a gente tem a produção de toxinas, tanto por esses micro-organismos, quanto também por alguns tipos de algas que participam desse processo de eutrofização. Qual que é o problema disso para o consumidor? Essa água chega para o consumidor com toxina. E essas toxinas têm os mais variados efeitos. Podem ser toxinas laxativas, toxinas que podem causar cólicas, outros sintomas gastrointestinais, e tem toxinas que têm efeitos neurológicos, que podem levar, inclusive, à morte. Essa foi a aula de hoje. Vocês receberam aí dos seus tutores, nos grupos de WhatsApp, as atividades dessa semana. Eles também vão enviar para vocês um texto de apoio, tem todas as informações que eu falei aqui, inclusive as imagens. Mas essa apostila também está disponível no link aqui na descrição, então é só acessar e baixar o texto. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem enviar para o professor tutor e eu entro em contato com vocês, ou vocês podem deixar as dúvidas aqui nos comentários. O nosso próximo vídeo será corrigindo a atividade que vocês receberam essa semana.